Fazer quando pessoas se tornam donas juntas de um bem em comum. Muitas vezes, devido a um divórcio ou uma herança, duas ou mais pessoas se tornam proprietárias em comum de um bem. Pode ser um imóvel, pode ser um bem, e elas não querem essa situação. Pense assim: dois herdeiros, como pai e filho, mãe e filho, irmãos, herdaram um bem comum e são donos do bem juntos. Ou então um casal que se divorciou, mas que na partilha ficaram com a casa em comum ou continuaram como donos de algum bem. É a situação do condomínio forçado. Várias pessoas possuem bem em conjunto que não gostariam. Esse vídeo é para encontrarmos uma solução. Antes de começarmos, compre imóveis com segurança. Vou deixar na descrição um link especial para você comprar o seu e-book com desconto na Hotmart. Nós temos um benefício aqui para seguidores regulares do canal. E antes de começarmos, além disso, convido a você a dar o seu like e a se tornar assinante do canal. Clica no inscrito, clica no joinha e clica no sininho para receber todas as novidades. Sempre tem novidades aqui. Vamos começar? Os romanos diziam: Communio é mater richarum. A comunhão é a mãe de todas as rixas. Condomínio é quando várias pessoas, por vontade ou não, se tornam donas em comum de determinado bem. O condomínio simples é quando várias pessoas possuem em comum determinada coisa. Ele é classificado em três tipos, né? O convencional, quando as pessoas voluntariamente querem e concordam em ter um bem em conjunto. Legal, quando resultante da lei, por exemplo, a massa de herança até o encerramento da partilha, ou judicial, quando determinado judicialmente. Por exemplo, dois herdeiros irmãos, o juiz determina. A casa fica com os dois herdeiros determinados judicialmente. Esse é o condomínio simples. Agora vamos ver outros tipos de condomínio. O condomínio edilício é o condomínio em que as pessoas possuem uma parte individual, que é a propriedade de uso exclusivo, e a parte comum, que consiste então nas áreas comuns. A parte individual e a parte comum são indissociáveis entre si. Ninguém pode ficar sem a parte comum. Por quê? Porque o objetivo é obrigar todos a se responsabilizarem e bancarem em comum a parte coletiva, que é a responsabilidade de todos. E qual é essa responsabilidade? Essa responsabilidade é determinada pela fração ideal, que é fixada no memorial de incorporação. Se você abrir o memorial de incorporação, já sabe quais são as frações ideais que vão ser no futuro condomínio. É possível alterá-las? É. Precisa de votação universal. E normalmente é quase impossível ter uma assembleia para mudar isso. O padrão normalmente é todos os apartamentos terem a mesma fração ideal, ou todos os apartamentos terem a mesma fração ideal, as coberturas têm uma fração maior. O condomínio de lotes é um condomínio em loteamentos, mas que depois de 2017 é praticamente análogo ao condomínio edilício, com algumas pequenas particularidades. Não existe a parte individual, que é o lote e as áreas comuns. Mas só que a parte comum, você tem que contribuir para elas, como condomínio edilício, só que elas são bens públicos. Por isso, até 2017, a área comum de condomínios de lotes não era permitido impedir o acesso, porque eram ruas, eram bens públicos. Hoje pode ter. Continuam bens públicos, mas agora pode ter. E, finalmente, existe finalmente um condomínio de casas. O que é isso? Você tem um terreno, várias casas. Um terreno, várias casas. Vamos discutir isso melhor aqui. Isso aqui é um condomínio de casa. Você tem aqui um terreno
E você tem a casa do João, a casa do José, a casa do Mário, a casa da Maria, e etc. Isso é um condomínio de casas, um terreno com várias casas. Aí você diz, eu quero dividir isso aqui. É possível? Depende. Existe uma coisa chamada extremação. Palavra. É com S, o mesmo de Extremadura. O que é isso? O que é extremação? Você pegar esse condomínio aqui e dividir em partes iguais. É possível fazer isso? Isso depende muito da área. O problema é qual é o problema? É que normalmente as cidades têm restrições mínimas de áreas. A principal restrição é o da Lei 667679, que prevê 125 metros quadrados para dividir, para fazer essa divisão de terrenos. Ou maior se o zoneamento da cidade for ter. Ou seja, muitas vezes você não consegue dividir esse condomínio de casas porque o resultado da divisão do terreno é inferior à metragem mínima, seja da Lei 6676, seja da lei municipal, né, do zoneamento, e aí cada cidade tem o seu. Isso é um condomínio de casas. Voltando, e para separar esse condomínio de casas, temos essa extremação com essa palavra esquisita. Agora voltemos ao tema do vídeo, o condomínio forçado. O que é o condomínio forçado? É a situação que descrevi no condomínio inicial. Nós temos várias pessoas que possuem um bem comum. Isso pode ser feito porque as pessoas quiseram fazer dessa forma ou não. Mas nós estamos aqui falando de condomínio forçado. Ou seja, situação de pessoas que, por uma circunstância, são obrigadas a serem donas em comum de algo. Contra a vontade. Isso acontece por causa de uma partilha, principalmente. Divórcio e herança, principalmente. Essa situação pode ser um inferno na Terra. E sempre foi, desde que o mundo é mundo. Mesmo no tempo da civilização romana, lembra, o condomínio é a mãe de todas as rixas. Como se administra essa situação? Agora nós vamos entrar na situação de quais são as soluções para esse condomínio forçado. Uma forma é resolver informalmente. Ambos dividem as despesas igualmente, um tenta comprar parte do outro, e se o de condomínio, você tem 3 pessoas no condomínio, uma quer comprar parte dos outros. Pode? Pode. Um terceiro quer comprar parte de todo mundo. Os três têm preferência para comprar. Tá? Existe uma das preferências do Código Civil é a preferência do condômino para comprar toda a coisa comum. Por quê? Porque ele já é dono, já sabe cuidar. Outra alternativa, ainda nas soluções informais, a solução poderia ser vender, todos concordam em vender, todos concordam em doar aquilo que não interessa e que causa as rixas. Agora, isso nós estamos falando na esfera do amigável. Agora, se todos não estão de acordo com a venda, um dos condôminos quer usar a casa e impedir que os outros utilizem. Um condômino quer vender e os outros não. E não existe acordo entre as partes. Não dá para fazer conciliação, não dá para fazer mediação, vamos para o pau. Vamos para a justiça. Vou descrever agora 2 ações judiciais que são utilizadas para determinados tipos de conflitos e vou explicar o uso capião entre condôminos. Como cobrar aluguel de alguém que ocupa exclusivamente um bem imóvel? Aqui nós temos a ação de arbitramento de aluguéis. Pensa assim,
o imóvel é de propriedade de João, José e Luiz. Porém, somente João está ocupando com a sua família, com a sua mulher, com o seu companheiro, com seus filhos. Não tem como Luiz e José ocuparem. O que Luiz e José podem fazer? Ingressar com uma ação judicial obrigando João, o ocupante, a pagar o valor do aluguel para os outros. Quanto é o valor do aluguel? Resposta: o aluguel de mercado. Por que o valor de mercado? Porque quando o ocupante está no imóvel, ele impede que seja alugado a terceiros. Mesmo o morador sendo um dos donos, ao ocupar, ele está impedindo o aluguel do imóvel. Então, ele tem que agir como se inquilino fosse. O fundamento da ação de arbitramento de aluguéis é o 1319 do Código Civil. Vamos ver aqui. Cada condômino responde aos outros pelos frutos que percebeu da coisa e pelo dano que lhe causou. Temos aqui, então, todos têm que pagar pelos frutos, tá? Não, atenção que é um aluguel na prática, na vida real, tem que pagar aluguel, pagar dinheiro, mas não é um aluguel com as regras da lei de locações, é um fruto civil. Aqui terminamos a parte da ação de arbitramento de aluguéis. Vamos agora para a parte da divisão judicial do bem. Desde o tempo do Roma, a única solução viável para acabar com as rixas do condomínio forçado é acabar com ele. E como isso é feito? As partes vendem voluntariamente e cada um recebe sua parte. Ou, se tiver que fazer isso judicialmente, em ação judicial. Trata-se da ação de divisão de condomínio, na qual o bem ou o conjunto de bens em comum vai ser dividido e vai ser leiloado e vai ser dividido entre as partes. Sendo que se um dos condôminos quiser, lembra, Luiz, José e João, ele vai ter preferência, mesma coisa. Se os três venderem, se um quiser pegar tudo no leilão, ele tem preferência. Ele vai na frente no leilão. A ação é fundamentada no 1320 a 1322 do Código Civil. Para saber? Em 1320 será exigir a divisão da coisa comum. Podem os condôminos acordar que não seja dividido, não poderá. Aqui, ó. Quando a coisa for indivisível e os consórcios não quiserem adjudicá-la um só, indenizando os outros, será vendida e repartido o apurado, preferindo-se na venda em condições de iguais de oferta, o condômino ao estranho, o condômino ao estranho, preferência ao condômino. E entre as coisas, a benfeitoria mais valiosa e não as havendo a de quinhão maior. Tá certo? Nós temos aqui a resolução por ação de divisão de condomínio. Com isso, nós terminamos a parte de divisão de condomínio. A terceira e última parte, e aqui estamos já chegando ao fim do nosso vídeo, é a questão do uso capião entre condôminos. Os condôminos, as partes entre si, podem usucapir umas contra as outras. Se os aluguéis não estiverem determinados, certos, o condômino for ficando e chegar no tempo e chegar a atingir os tempos do usucapião, ele pode usucapir e expulsar os outros. Tá certo? É o usucapião entre condôminos. Com isso, nós terminamos essa matéria complexa, extensa do condomínio forçado e que, se possível, deve ser desfeito pelo jeito mais rápido possível. Terminamos a parte do condomínio e, se tiver qualquer questão sobre imóveis ou sobre rixa com bens,
Recomendo a você a procurar seu advogado de confiança. Muito obrigado.